Olá pessoal, aqui Juliano Pinto do Quero Taxa Opções e hoje nós vamos tratar de um assunto indispensável para quem opera com opções. Hoje nós vamos tratar de reversão e de rolagem. Bom pessoal, o assunto que nós vamos abordar hoje, reversão e rolagens, são a principal ferramenta que o operador de opções tem para levar vantagem no mercado. Tá? Operar opções é muito mais do que você vender uma put e esperar ir para vencimento, ou comprar uma call para poder comprar um ativo mais barato lá na frente. Tá? É muito mais, existem muito mais possibilidades baseadas principalmente nessas duas ferramentas, reversão e rolagem. Mas antes da gente continuar e ir a fundo mais no assunto, eu gostaria de pedir para deixar aquele like no canal, para você deixar aquele like no canal e se inscrever para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá certo? Eu preparei um material aqui, como de costume, vamos a ele. Vamos lá então, hoje nós vamos tratar neste vídeo de diferença entre reversão e rolagem. Depois nós vamos falar quando reverter. Depois nós vamos falar quando rolar. E depois nós vamos dar alguns exemplos de rolagens, tá certo? Então vamos começar aqui por o que é reversão. Reversão no mercado de opções é o nome dado à operação que tem o objetivo zerar uma posição aberta. E aí essa posição aberta tanto faz se é de call, se é de put, se é vendida ou se é comprada. A reversão acontece quando você simplesmente decide deixar de operar aquela opção. E como que você reverte uma opção? Simplesmente fazendo o movimento contrário. Se você está comprado numa opção, você vende aquela mesma opção, zerando o seu compromisso. Não importa se é call ou se é put, ou se você está vendido numa call, você reverte comprando a mesma call, com o mesmo strike, com o mesmo vencimento, anulando a operação. Tá? Então, é a operação mais fácil que tem dentre as duas, porque basta você ir lá e matar a operação, fazendo a operação contrária a ela. Tá certo? Vamos seguir. Vamos seguir que os detalhes estão na rolagem. E vamos lá então. O que é rolagem? Rolagem no mercado de opções é o nome dado à operação que tem o objetivo de zerar uma posição aberta, reabrindo uma nova posição em seguida, transferindo para o futuro ou para um outro strike a continuidade da operação. Isso aqui é mais chatinho, mas vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente reverte, a gente simplesmente mata a operação. Tá? Mas algumas vezes você pode querer não simplesmente matar aquela operação, mas transferir aquela operação ou para um outro strike ou para um momento futuro. Isso é a rolagem. Tá? Então, quando você pega e mata uma operação, você reverteu. Acabou a sua responsabilidade, acabou a tua relação com aquele trade. Agora, quando você quer transferir isso no tempo ou no strike, isso é a rolagem. Tá? E ela é muito importante no nosso gerenciamento do trade. Tá certo? Às vezes existem operações que a gente faz, não importa se com uma ponta ou mais de uma ponta, que simplesmente você precisa deslocar ela no tempo ou deslocar ela de strike para ela voltar a funcionar, para ela se enquadrar. Eu queria só pegar um gancho aqui e dizer que a gente pode fazer reversões ou rolagens a qualquer momento, tá certo? Basta que a opção que você esteja operando tenha liquidez para isso, ou seja, tenha uma contraparte para te dar a saída, né? Isso é importante dizer porque quando a gente começa na venda de put, por exemplo, a gente diz: venda put de uma ação que você quer comprar. Carregue ela quando chegar lá no vencimento. Se o valor da ação estiver acima do strike, ela vai virar pó. Você pega tudo para você de prêmio. Mas nem sempre isso é o que você quer fazer. Ou às vezes você entrou num trade pensando assim e resolve mudar no meio do trade, resolve sair dele. Não quero mais comprar essa ação, vou sair dessa operação, vou reverter a minha put vendida, por exemplo. Tá? Então, a qualquer momento, durante
o prazo do contrato, você pode reverter ou rolar. Nós vamos sintetizar, então, o que eu falei até agora com a importância da rolagem. Então, nós já vimos que ela é a principal ferramenta para o manejo. A gente já falou que, então, a rolagem permite gerenciar uma posição perdedora, porque você consegue deslocar ela no tempo ou deslocar aquela operação no strike. E você, com a rolagem, consegue aumentar a chance do operador. Como a gente já falou, a rolagem é a principal ferramenta do manejo. Nós vamos lançar mão de rolagem sempre que for necessário. O que nós vamos falar agora, então, são os tipos de rolagem, e eu separei 3 deles. O primeiro deles seria a rolagem para aumentar o tempo do trade. Ou seja, é uma rolagem que você desloca entre vencimentos. Depois, a rolagem para aumentar a chance do seu trade dar certo, a chance de virar pó. E por último, a rolagem diminuindo posições. Vamos dar um exemplo de rolagem para aumentar o tempo do trade. Para esse exemplo de rolagem aumentando o tempo do trade, que é aquela rolagem que a gente desloca entre vencimentos, eu vou lançar mão do site opções.net, tá? Que eu já fiz até um vídeo sobre ele, vou deixar um card aqui, e vai ajudar a gente a esclarecer. Quer ver só? O que nós vamos fazer é um estudo em cima de put de CSN e nós vamos imaginar a seguinte situação. Imagina alguém que está com o strike desafiado, esse strike aqui, ó, 20,57, e ele quer rolar isso aqui. Ele quer pegar esse strike e jogar para o próximo vencimento, porque ele tem mais chance do trade funcionar. Tá? Ele pode estar sendo desafiado agora e o papel faz um movimento contrário e esse trade acaba dando certo com mais 30 dias de vencimento. Tá certo? Então, como seria isso? Imagina que é uma put vendida. Então, como eu falei lá no começo, seria você recompra essa put e vende a mesma put para o mês seguinte. Então, seria, nesse exemplo nosso, seria o camarada recompra a 60 centavos, essa put aqui ó, do strike 20,57, e ele vai vender essa mesma put um mês para frente. Então, vamos colocar aqui, ó, um mês para frente, e vamos colocar ela aqui a 20,57. Ó. Ela está valendo 80 centavos. Então, perceba que esse tipo de rolagem ele é positivo em termos de caixa. Ele coloca dinheiro para você. Então, você se defende e ainda assim é dinheiro positivo entrando. Você está colocando dinheiro para dentro. Você recompra a 60 centavos, nesse nosso exemplo, e vende por 80 centavos. Você ganha 20 centavos para fazer essa rolagem. Tá? Então é exatamente isso. Se você vem com strike desafiado e você rola exatamente na mesma linha de strike para um tempo futuro, você coloca dinheiro para dentro do caixa. Tá? Preciso deixar bem claro aqui que você não está se eximindo da responsabilidade. Tá? Você está deslocando essa responsabilidade no tempo. Fazer esse tipo de rolagem não é solução definitiva. Você está apenas protelando aquele compromisso que você assumiu quando você vendeu a put. Então, da mesma forma que todos os vídeos que eu tenho falado até agora, você não deve fazer esse tipo de operação se você não tiver como honrar o seu compromisso. Tá certo? Vamos. O próximo tipo de rolagem que a gente vai abordar aqui é a rolagem para aumentar a chance do trade. E esse daqui ele já usa mais uma variável, porque ele vai deslocar no tempo e ao mesmo tempo ele vai deslocar o strike para te dar mais chance. Se o anterior a gente mantinha a mesma linha do strike, agora nós vamos deslocar o tempo e o strike. Vamos lá. Nós vamos manter aqui também o opções.net, vamos seguir a mesma linha dessa nossa put vendida aí na linha do 20,57, só que agora a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte estudo. Ela não valia 60 centavos?
Então, a reversão aqui não seria recomprar a 60 centavos? Então tá, então nós vamos pegar esse mesmo 60 centavos e vamos ver lá no próximo vencimento quem se aproxima desses 60 centavos. E olha que interessante o que vai acontecer. Então guarde esse número aqui, ó, 20 e 57. No próximo vencimento, quem é que está valendo 60 centavos? Olha aqui, ó, quem está valendo 60 centavos é exatamente a 2007. Ou seja, 50 centavos mais barato. Tá? Se aqui a distância do strike é 0,39, agora a gente colocou 2% a mais de diferença. Ou seja, deslocamos no tempo, porque nós jogamos um vencimento para frente e deslocamos na distância do strike. Só que esse tipo de operação não põe dinheiro para dentro. Você mantém o teu caixa, né? O exemplo aqui é exatamente balanceado, né? Vendeu 60 centavos e desmontou a do mês 8 por 60 centavos. Tá? Então, já são dois tipos de rolagens que nós fizemos. O primeiro deles, você mantendo a mesma linha de strike e deslocando apenas o tempo. Isso põe dinheiro. E o segundo agora, a gente pegou exatamente o mesmo dinheiro, né, e deslocamos no tempo e no strike. Ganhamos alguns % ali de proteção. Vamos agora então para o terceiro e último tipo de rolagem que eu vou abordar nesse vídeo, que é a mais complicadinha de todas, que é o camarada que vai fazer a rolagem diminuindo posição. Normalmente, quem faz isso se complicou no trade e no gerenciamento, tá? Porque o que significa? Significa que ele vai deslocar no tempo, mas ele precisa deslocar o strike tão fora do dinheiro que o valor que ele vai receber não cobre aquela reversão do mês. Vamos fazer um exemplo aqui, usando novamente o opções.net. Nós vamos continuar na mesma put vendida, só que agora esses 60 centavos aqui já é muito para ele. Ele já está muito dentro do dinheiro, ele já está muito complicado. E ele não consegue sustentar essa posição. Então, o que esse camarada vai fazer? Já entrou muito dentro do dinheiro. O que esse camarada tem que fazer? Ele vai pegar e vai vender lá no strike que ele acha que está mais seguro, só que ele vai ter que assumir um pedaço daquele exercício. Tá? Então, vamos imaginar que para ele agora, 20,57 não seja suficiente. Ele tem que vender lá em 19,57. Ele tem que vender R$ 1 abaixo. Tá? Então, para isso, ele só vai receber 0,45. Não cobre tudo aquilo que ele precisava. Tá? Então, essa é uma operação caixa negativo. Ele precisa colocar dinheiro para rolar. Ele coloca dinheiro, faz a rolagem, ele não vai conseguir deixar de ser exercido num pedaço da posição. Tá certo? Então, esse manejo é um manejo mais complicado. Normalmente é o manejo do cara que entrou alavancado, tá? E não tem o dinheiro para assumir. Aí ele faz o quê? Ele tem que pagar um pouquinho para rolar um pedaço e zerar o outro, tá certo? Então esse é o mais difícil e é o que a gente tem que evitar a todo custo. É por isso que em todos os meus vídeos eu digo, só faça aquilo que você consegue assumir. Só venda aquilo que você consegue assumir. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria trazer sobre reversão e rolagem. É um assunto um pouquinho mais complicado, mas nós precisamos entender todas essas nuances do mercado. Tudo isso faz parte das ferramentas que nós temos que ter para vencer no mercado de opções. Pessoal, bons estudos, bons trades e aquele abraço.